agora a hora dele. Então, a gente vai por partes. Então, é por isso que hoje a gente vai falar sobre carícias, né? Ontem eu até li o livro do Roberto de novo, da Carícia Essencial. Acho que Marcelo, Dani deve estar lendo também, porque o Roberto falou para ler, o pessoal do Psicologia, a Carol. Então, coloquei algumas coisas do livro e coloquei algumas coisas do curso mesmo de análise transacional. Certo? Vamos lá? Ótimo. Então, vamos falar sobre carícias, né? Pela análise transacional, carícia é a unidade básica de reconhecimento humano, ou seja, qualquer coisa que a gente faça com a outra pessoa é uma carícia. Então, uma frase, um elogio, uma crítica, ou às vezes até alguma coisa física, tudo isso são carícias, né? E todas as pesquisas feitas para o estudo da análise transacional comprovaram, né, e estudam e provam aos poucos, e acho que hoje mais do que em qualquer momento do mundo que a gente está em isolamento, a gente percebe o quanto que um estímulo é importante e faz diferença na vida da gente, né? E aí a análise transacional compara o estímulo com o alimento. Então, da mesma forma que um alimento é importante para a gente ter condições físicas de continuar, né, o nosso corpo, o estímulo, ele é para a nossa psique, né, para a nossa mente, para a nossa saúde mental. Então, saúde física, saúde mental, né, alimento e a carícia, né, uma pessoa sem carícia, ela realmente, ela morre. O Roberto tem uma parte do livro dele, logo no comecinho, que ele conta a história de um rei que queria saber qual era a primeira linguagem do homem. Então, assim, como que a gente comprova qual a primeira forma que a pessoa se comunica? A gente precisa ver uma criança nascendo e não tendo contato com ninguém para ela não aprender a fala, né? Então, ela não vai ter um contato comigo, porque senão ela vai falar que nem a mim. Se ela tiver contato com a Patrícia, ela vai falar que nem a Patrícia. Então, a gente coloca crianças que nasceram sozinhas, elas são alimentadas, mas elas não têm um contato para elas realmente não terem como aprender a falar. E aí, o que vocês acham que acontece com essas crianças? Elas morrem. Elas não sobrevivem, porque elas não tiveram nenhum tipo de estímulo. Ou seja, não adianta a gente só alimentar com alimento e não ter alimento de alma, né? Que o Roberto fala. Então, não adianta só o alimento físico se não tiver o alimento de alma. Uma outra história que ele conta é a de um pesquisador que queria realmente provar a importância de um estímulo para uma criança, né, no crescimento de uma criança, e aí ele fez esse experimento com macacos. Quando ele cria duas macacas mães, né, uma feita de arame, que tinha uma mamadeira para tomar leite, e uma feita de pano, que ela era mais quentinha e mais confortável, como se fosse uma caminha. E aí os macacos, eles tinham essas duas mães ali, fakes, dentro de onde eles viviam, onde eles estavam. E aí percebia-se que os macacos iam e comiam realmente na mãe de arame e logo depois iam dormir na mãe de pano. E nas situações de estresse ou nas situações de medo, para onde que o macaco ia? O macaquinho ia para a macaquinha de pano. Por que ele ia para a macaquinha de pano? Porque nessa situação que ele queria uma proteção, que ele queria ficar com alguém, ele não ia procurar o alimento, ele não ia pensar no alimento, e sim ele ia pensar no carinho, no aconchego, na proteção. E aí a gente vê que realmente um estímulo é muito maior até do que um alimento físico, né? Não que alguém viva sem alimento físico, mas ninguém vive realmente sem um estímulo, alguma coisa presente ali dentro da vida. Marina, mas essas pessoas, elas só vivem de estímulos e de coisas positivas? Nem sempre. E aí tem a história, uma outra história que o Roberto conta, que é a história do ratinho, né? Que tinham três ratinhos. O ratinho que tomava choque, o ratinho que sentia carinho, que sentia um estímulo básico ali, e o ratinho que não tinha nada, ele era só uma pessoa em isolamento. Quais são os ratinhos que sobrevivem? Quem vocês acham? O ratinho do choque e o ratinho do outro estímulo. Quem não sobrevive é o ratinho que não tem nenhum estímulo, que está em isolamento. Ou seja, a pessoa pode estar tendo carícia positiva ou carícia negativa. Ela sobrevive com essas duas coisas. A pessoa só não sobrevive sem carícia.
né? E é por isso que a gente está com todo esse projeto, com tudo isso, porque as pessoas em isolamento, né? Apesar delas terem ali rede social, lógico, é outro mundo, né? Hoje em dia a gente faz reunião no Zoom, a gente pode ligar para a pessoa, mas o isolamento, ele afeta muito o nosso psicológico. A gente não sabe como agir em isolamento, ninguém sabe como agir em isolamento. Realmente isso vai afetar muita coisa dentro da nossa cabeça. E isso tem total a ver com carícias. E aí hoje a gente tem um grande problema com carência, que é diferente de carícia, né? As pessoas têm um grande problema de carência afetiva. E o que que é essa carência afetiva, né? Que é aquela coisa que o ser humano vive realmente nessa confusão de sentimentos, não sabe realmente o que ele precisa, às vezes pede as carícias que não é a carícia que ele precisa, só para sentir pelo menos algum tipo de estímulo. Então, quantas pessoas você vê, às vezes, que procura carícia de negativa mesmo, quer brigar por qualquer coisa do nada, ou quer ser coitada numa situação que ela não é coitada, mas ela vive buscando uma carícia para ser qualquer carícia que vier. Não importa se vier uma positiva ou uma negativa, precisa vir alguma coisa. Até porque a pessoa não tem consciência do que ela está pedindo. E quando a gente está nessa carência afetiva, a gente acaba fazendo muita bobagem, tomando atitude totalmente destrutiva e que ainda diminui ainda mais a nossa autoestima e acaba com o relacionamento que a gente está tendo ali, seja com o chefe, com o marido, com filhos, porque a gente está pedindo uma carícia que não é a carícia para ser pedida naquele momento. E aí, da onde vocês acham que a gente pede essa carícia? Da onde ela vem? Por que que vem uma determinada carícia específica que às vezes não é a carícia que a gente precisa, mas a gente acaba pedindo essa carícia? Quem responde? Lá da infância, onde a gente descobriu como fazer isso? Exatamente, Dani. A gente pede a carícia que a gente estava acostumado a receber quando a gente era criança. Ou seja, o nosso adulto busca uma carícia que a nossa criança tinha costume de receber. E aí isso entra em todas as outras partes, né, das vesículas sinápticas com membranas frágeis, porque a gente já está acostumado àquela situação. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só porque eu fiz aqui. Vou abrir assim. Dá para ver aí, gente? Será que se eu fizer assim dá para ver também? Dá para ver também? Dá, tá a tela inteira. Ai, boa. Então tá. Então é uma necessidade vital do ser humano que a gente falou. O alimento é a carícia, né? E para o corpo e a carícia para o psiquismo. E aí os nossos sentimentos confusos, porque a gente precisa realmente se sentir importante, não importa de onde vem a carícia, seja ela positiva ou negativa. Aí essa frase do Roberto, eu acho ela muito forte. Primeira vez que eu ouvi foi quando eu comecei a trabalhar no instituto. Um beijo é melhor que um tapa, mas um tapa é melhor que a indiferença, né? Às vezes a gente fala, nossa, que forte, né? Porque quem quer um tapa, né? Mas quantas vezes, quando a gente não tem a atenção que a gente gostaria ou que a gente precisa, a gente busca uma briga ou a gente busca chamar a atenção, às vezes, de uma forma negativa. Às vezes a gente busca chamar a atenção ofendendo alguém ou criando uma situação que nem tinha necessidade de criar. Às vezes funcionários, né? Vocês que trabalham com funcionários, tem funcionário que às vezes só se atrasa para alguém ir lá e perguntar para ele: tá acontecendo alguma coisa com você? Você precisa de ajuda? Então, ao invés dele fazer uma coisa positiva, ele já procura uma negativa, pelo menos para ele ser visto, né? Ou às vezes, mãe com filho também faz muito isso. Às vezes a mãe tá se sentindo sozinha, tá sentindo que ela não é querida. Ao invés dela falar pro filho, filho, dá para você ficar comigo? Como que ela prefere falar? Ninguém cuida de mim, eu fiz tudo por vocês, vocês não se importam comigo, eu dei minha vida para vocês, vocês não estão nem aí, ninguém vem me visitar, ninguém liga para mim, blá, 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 blá. Ou às vezes um filho, né? Como que filho às vezes chama atenção? Fazendo birra, né? Se é um adolescente, às vezes usando droga, às vezes dirigindo embriagado, indo mal na escola. Ou para a parte positiva, às vezes a pessoa é muito inteligente, né? Procura ser a melhor aluna da classe justamente para receber uma carícia, quando na verdade gostaria de receber uma outra carícia, gostaria de receber às vezes um eu te amo e não um você é inteligente. Só que a pessoa consegue pedir o que está disponível para ela, né? Ela não vai, ela realmente não entende ali
como pedir a carícia que ela tá precisando. Ela vai pedir a que tem disponível. E aí, Aí o Roberto exemplifica isso de uma maneira muito lúdica, que é você para o carro aonde tem vaga. Quem já ouviu essa história? O Marcelo falando que não. Quando a gente fala de carícias, quando a gente nasce, é como se fosse esse estacionamento, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. E aí a gente vai parar o carro aonde tem uma vaga. Então, se tem uma vaga ali do Seja Inteligente, para eu receber carícias, eu vou parar meu carro na vaga do Seja Inteligente. E aí essa vaga é minha. A inteligente da família sou eu. Quando um irmão nasce, não tem mais essa vaga. Então ele precisa procurar outra vaga. E aí eu vou preencher uma vaga. Se minha mãe ou meu pai tiver em alguma vaga ali, às vezes do Seja Inteligente, eu preciso pedir uma outra forma de receber carícia. Então eu vou buscar às vezes o Seja Rebelde, ou eu vou buscar às vezes o Seja Bonita, ou eu vou buscar às vezes o Briguento. Então eu vou parar meu carro aonde tiver vaga, né? Por isso que quando nasce alguém novo na família, às vezes um irmão, no começo ele até se inspira no mais velho, né? E tende a repetir algumas coisas porque ele tá tentando entrar na vaga ali do carro, mas o carro dele não cabe naquela vaga. Aquela vaga já está preenchida e ele precisa de outra vaga. Então ele vai buscar a vaga que está disponível. E tem muita família que não disponibiliza diversas vagas. Então a criança vai procurar a que tiver disponível. Às vezes só tem a disponível da Rebelde. Às vezes, apesar de eu fazer todo o esforço possível para ser um filho perfeito, isso não chama a atenção dos meus pais. Mas a partir do momento que eu for mau aluno, ou que a professora precisa chamar meus pais na escola, nesse momento a vaga é preenchida, porque aí meus pais me dão atenção, brigam comigo, falam comigo, fazem reunião comigo, vão na escola, lembram que eu existo. Então, eu paro o carro exatamente aonde tem vaga. E aí, a criança, ela vai consumir o que ela tem ali disponível para ela, certo? Então, se o pai não der a carícia que o filho precisa, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem uma naturalidade em pedir coisas. Então, a gente vai pedir o que a gente precisa. Então, a gente vai falar, eu quero atenção, eu quero carinho. Não nessa forma, mas a gente vai realmente pedir uma atenção e pedir uma carícia. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que não é essa forma que se pede. Então, a gente vai pedir a que está disponível. E às vezes a que está disponível é só uma carícia que não supre a minha outra carícia. E aí, qual é o problema nisso? Que eu cresço sem suprir aquela carícia. Mas, ao mesmo tempo, eu cresço acostumada a receber aquela carícia. Então, uma pessoa que está acostumada a receber o Seja Inteligente, ela cresce achando que aquilo é a carícia que ela precisa receber. Quando, na verdade, ela queria receber, às vezes, um eu te amo. Só que ela cresceu achando que a dela era o inteligente. Então, quando ela é adulta, ela continua pedindo a do Seja Inteligente, mas não supre, às vezes, um vazio que ela tem nela. Aí é por isso que as pessoas nunca se sentem completas, sempre se sentem insatisfeitas em um relacionamento, nunca se entregam completamente, às vezes trocam de relacionamentos e nunca tão bem. Por quê? Porque a carícia que ela estava pedindo era outra e ela está pedindo diferente. E aí eu vou falar para vocês dos tipos de carícia, tá? A gente tem as carícias positivas e as carícias negativas. Então, toda carícia positiva, ela leva bem-estar e autoestima, e toda carícia negativa, mal-estar e baixa estima. Dentro das carícias negativas, a gente pode dividir em 3. A gente tem agressivas, de lástima e de plástico. As agressivas são aquelas que causam dor moral ou física, né? Então, são aquelas pessoas realmente que ofendem, são aquelas pessoas que batem. Isso é uma carícia, né? Quanta criança vocês já viram fazendo um monte de coisa, ela só para quando ela apanha? Por que será que ela só para quando ela apanha? Porque essa é a forma que ela sabe que o pai ou a mãe vai parar de fazer tudo o que ele estiver fazendo para brigar com ela. A todo momento que ela estava fazendo outras coisas, nada estava sendo suficiente. Aí quando ela faz alguma coisa absurda e o pai para e bate nela, é a hora que ela tem a atenção completa do pai ou da mãe. Então tem a agressiva, e a gente procura a agressiva. Às vezes até nos relacionamentos.
Tem muita gente que procura brigar só pra sentir alguma coisa. Tem gente que até fala, né? Ah, mas se não brigar, nem parece que a gente tá junto. A gente tem as carícias de lástima, que é aquelas que causam desvalimento e desqualificam. Então, é muitas vezes aquelas pessoas que gostam de se fazer de vítima, gostam de ser coitadinhas, gostam de ficar doente. Então, ai, tadinha dela. Ah, ela não consegue mesmo. Eu tenho que fazer pra ela porque ela sozinha ela não consegue. Então, são aquelas pessoas que estão sempre na posição da vítima, estão sempre na posição da coitada, estão sempre na posição de uma pessoa que está sendo desqualificada, que não é competente. E isso a gente entra muito, né? A gente tem muito aluno que entra nessa carícia, né? Ó, entra no link do Zoom. Não consigo. Posta um vídeo no YouTube. Ai, mas eu não sei. Faz pra mim? Como assim faz pra mim? Você pelo menos tentou? Você assistiu o tutorial que a gente colocou? Né? No Up a gente coloca um tutorial pra pessoa postar vídeo e ela ainda fala, não consigo. E muitas vezes ela não assistiu, ela não foi atrás. Mas o quê? Ela quer que alguém faça por ela. Porque ela sempre recebeu a carícia de lástima. E ela sabe que fazendo isso as pessoas vão prestar atenção e ela vai ser importante. E aí tem as carícias de plástico, que são as carícias falsas, que parecem positivas, mas tem sempre uma vantagem por trás. São aquelas carícias manipuladoras, são aquelas carícias que as pessoas... Ai, que linda você tá, mas eu quero te pedir uma coisa. Ai, eu adoro você, mas eu quero te pedir uma coisa, eu quero tirar proveito de você. Ela não é uma carícia verdadeira, ela é uma carícia de plástico. E qual é o problema das carícias de plástico? O problema é que muitas vezes a gente busca a carícia de plástico simplesmente para sentir alguma coisa. Então, quando você às vezes não consegue ter um relacionamento, por exemplo, com alguém, e você busca ficar com várias pessoas, às vezes simplesmente por sexo, ou simplesmente para sair, para espairecer, você está buscando uma carícia de plástico. Está buscando sentir alguma coisa que você não está sentindo internamente, ou não está sentindo com alguém. Aí você busca com pessoas que são vazias também, ou pessoas que também só estão ali por carícias de plástico, é uma coisa que vai acontecer, depois vai morrer. Ou tem uma vantagem por trás, mas tudo bem, os dois querem tirar vantagem do que está acontecendo naquele momento. Então, essas são as carícias de plástico. São as carícias que a gente... que elas podem parecer positivas, mas elas, na verdade, não são. E aí, muita gente cresce com a carícia de plástico e aí não sabe pedir outro tipo de carícia. Então, é aquela pessoa que você vê se envolvendo, mas você sabe que ela não tá ali de verdade. Você vê que ela fala várias coisas legais, mas ela não tá ali de verdade. Né? Isso é muito nítido. O Roberto, normalmente, ele pega muito essas pessoas quando ele tá no... para quem fez o Up, eu já assisti o Up, quando tá naquele momento que ele desmascara as pessoas, nesse momento dá pra ver muito a carícia de plástico. Quando ele fala pra pessoa, você é uma egoísta, e a pessoa, tipo, eu? Mas eu sou maravilhosa com as pessoas, eu sempre coloco os outros em primeiro lugar. E aí ele pergunta para as pessoas, você sente que ela é egoísta com você? E todo mundo fala, sinto. Porque ela tava dando só a carícia de plástico, era mentira, ela não tava querendo ser ninguém ali, ser legal com ninguém ali, ela tava querendo ser vista como legal. Então aquilo é uma carícia de plástico. E aí as carícias podem ser incondicionais ou condicionais. As incondicionais, ela vem da existência da pessoa de ser como ela é. Então, quando eu falo para Patrícia, eu adoro a sua lealdade, essa é uma carícia incondicional, vem dela, né? Gabi, adoro a sua amizade. É totalmente incondicional. A Gabi pode fazer o que ela quiser, ela pode abrir o webinar errado amanhã, ela pode esquecer que tem diamante na sexta-feira. Eu ainda vou gostar da amizade da Gabi, porque é dela, é simplesmente dela. E as condicionais vêm de algo que foi feito ou não. Então, quando eu falo uma carícia condicional, eu falo pro Ricardo, Ricardo, eu adorei a sua aula de psicopatologia, você é muito competente. Eu tô dando uma carícia condicional. Por quê? É por algo que ele fez. Né? Ele deu uma aula maravilhosa de psicopatologia. Então, eu tô dando uma carícia condicional a algo que ele fez. Tem muita gente que cresce só recebendo carícia condicional. Ou seja, por coisas que fez ou por coisas que não fez. E aí a pessoa nem sabe receber uma carícia incondicional. Ela cresce só recebendo. Ai, você é muito boa naquilo. Ai, adorei o jeito que você falou. Ai, você é ótima vendendo. Ai, você é muito boa nessa prova. Você é muito boa em matemática. Ou, ai, você não é boa nisso.
Foi muito ruim a redação que você fez. Ah, eu não passo para você porque eu sei que você não é boa em falar em público. Tem gente que só vive de carícia condicional. E aí a pessoa cresce nem sabendo como receber uma incondicional. Então, se alguém vira para ela e fala, eu te amo, por quê? Sabe essas pessoas que perguntam por quê depois do eu te amo? Porque precisa ser por alguma coisa. Não, eu te amo simplesmente porque eu te amo. Não tem um porquê. Na verdade, poderia até ter os não, o porquê não. Mas eu simplesmente te amo. É uma carícia incondicional. Só que a pessoa fica, tá, mas por que será que ele me ama? Será que é porque eu sou boa naquilo? Será que é porque eu sou ruim naquilo outro? Porque é só condicional. A pessoa nem sabe receber uma carícia incondicional. Ela nem foi treinada para receber. É aquela criança que foi criada ali sobre o fazer ou não fazer. E não sobre o é ou não ser, né? O ser ou não ser. E aí é importante a gente saber que carícias negativas precisam ser sempre condicionais. Por quê? Porque se eu te der uma carícia negativa incondicional, eu vou estar te dando uma carícia que você não tem o que fazer. Então, se eu virar para você e falar assim, você é burro, eu destruo você, é totalmente destrutivo, eu não estou te ajudando em absolutamente nada. Porque eu estou falando de você, de como você é. Agora, se eu falo para você, eu não gostei do jeito que você começou aquela palestra. É só você pegar, se você quiser essa carícia negativa condicional, você melhora a sua palestra. Eu tô te dando a opção de melhorar. Agora, você é feio, você é burro, você é incompetente. Incompetente no quê? Se eu for só uma pessoa incompetente, eu sou incompetente sobre tudo. E eu não consigo mudar a minha incompetência. Agora, se eu tiver um porquê, aí eu tenho a opção de melhorar. Então, a gente vê muito isso em criança, né? Porque às vezes, quando a gente tá falando com uma criança e fala, você não sabe fazer nada. É uma carícia incondicional. Você não sabe fazer nada, a criança não tem o que fazer, ela não consegue mudar. Agora, você não sabe pintar sozinho. Deixa eu te ajudar. Ou você não sabe pintar sozinho, você precisa treinar mais. Você ainda não sabe ler, você precisa aprender a ler. A pessoa tem como mudar isso. Então, as carícias negativas, elas têm que ser sempre condicionais, tá? Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa. Aí. Então, tá todo mundo me ouvindo bem? Ou é só eu que tô me ouvindo? Tá Né? perfeito, Mar. Tem alguma coisa no chat? Porque agora Tem a pergunta do Marcelo. Como agir com essas pessoas que têm carícias negativas de plástico? Tá. Então, a pessoa, se ela tiver a carícia negativa de plástico, se ela tiver com ela mesma, aí vai precisar ser uma autoconsciência dela. Agora, se ela tá dando carícias de plástico pra você, aí você precisa ter o filtro de aceitar ou não essa carícia, né? Então, se a pessoa tá te dando a carícia de plástico, mas ela não tem consciência do que é uma carícia de plástico, então a mudança não vai ter como vir dela. A mudança vai ter que vir de você, se você aceita ou não. Por isso a gente precisa ter um filtro de carícias, né? Porque a consciência vai estar na gente. A pessoa que está de fora, ela não está tendo a aula que vocês estão tendo, ela não está dentro desse processo. Então a pessoa vai continuar agindo da forma que ela age normalmente. Cabe a nós aceitar ou não. E se for uma pessoa próxima a você, você pode até, inclusive, instruí-la e falar, olha, eu não acho que é verdade isso que você está falando. Vamos falar a verdade? Ou aquela coisa de, vamos falar olhando no olho? Se é uma pessoa próxima, você pode falar isso. Vamos falar olhando no olho? Vamos falar real? Você acha mesmo isso? Porque se você tiver uma intimidade com a pessoa, você pode chegar nesse ponto com ela. Se for uma pessoa de fora, simplesmente você vai ter o filtro de rejeitar essa carícia e falar, meu, não é pra mim essa carícia, não é nisso. Era mais ou menos isso, Mal? Ou a pergunta era relacionada a uma coisa mais específica? Era isso? Então é o filtro seu, assim, porque tem gente que vai viver de carícia de plástico, porque a pessoa cresceu assim, ela nem sabe dar outro tipo de carícia, né? E a gente vê muito isso em balada, né? O Marcelo vai saber porque é baladeiro. Eu não sou baladeira, mas em balada a gente vê muito isso. Quando as pessoas falam com você na balada, aquelas carícias são totalmente de plástico.
A pessoa nem sabe quem você é, nem conhece você. Às vezes ela fala várias coisas pra você, nossa, como se ela te conhecesse há muito tempo. Não, aquilo é totalmente fake, aquilo é totalmente de plástico. Aquilo é totalmente pra tirar uma vantagem em cima de alguma coisa, né? Só que a pessoa tá instruída a fazer aquilo. E às vezes ela pode até achar alguém legal, só que a carícia que ela tá dando é de plástico, então vai ser sempre vazio, né? Ela dá e recebe de plástico, então ela nem consegue dar uma de verdade ali. Bom, aí a gente vai falar de greve de fome. Marina, por que greve de fome, né? O Roberto adora exemplificar carícia com greve de fome, porque quando a gente pensa em greve de fome, a gente tem 3 fases, né? A gente tem aquela fase que a gente tá com muita fome, que dá dor na barriga, né? Dor de cabeça, que a gente pensa assim, meu, se desse eu comeria, tipo, absolutamente um boi inteiro, né? Ou para quem não come carne, eu comeria uma plantação inteira de vegetais. Ou qualquer coisa do tipo. Mas assim, se eu tivesse uma geladeira aqui, eu comeria inteira ela. Eu tô com muita fome. Então essa é a primeira fase da fome. Aí a gente tem a segunda fase da fome. A segunda fase da fome é aquela que a gente já assim, eu comeria, né? Se alguém trouxesse na minha mesa aqui, eu comeria. Mas eu não vou parar o que eu tô fazendo para comer. E aí, às vezes, você começou um trabalho, passou o dia inteiro, deu 7 da noite e você não comeu nada. Só que você ficou indiferente à fome. Ela não foi uma prioridade, sabe? Simplesmente ela passou. E aí tem a terceira fase da fome. A terceira fase da fome é aquela que você já rejeita a comida. E se por acaso você comer alguma coisa, você não vai nem conseguir digerir, você vai vomitar, você vai passar mal, porque você ficou tanto tempo sem comer que você nem quer comer, já te enjoa só de pensar em ingerir um alimento, em colocar um alimento na sua boca e nele cair na sua barriga, já realmente dá até um enjoo. Então essas são as 3 fases da greve de fome. E isso é muito comparável às carícias. Por que é comparável às carícias, né? Cortou um pouquinho. Porque as pessoas, elas têm 3 fases na evolução das carícias, que é a insaciável, a indiferente e a última que está cortada aqui é a intocável, que é igualzinho na greve de fome. Quando a gente pensa no insaciável, é aquela pessoa tão carente, que ela quer a sua atenção acima de qualquer outra coisa e apesar de qualquer outra carícia. É aquela que come, mas é realmente um saco sem fundo. Sabe quando o Roberto fala no Up que a pessoa não aceita o prato de comida? A pessoa tá com fome. Eu tô falando pra você, eu tô com fome. Você me dá um prato com arroz, feijão, macarrão. Eu pego esse prato, eu jogo no chão, olho pra você e falo, eu tô com muita fome. Ao invés de eu comer aquele prato que você me deu, eu continuo pedindo pra você e falando pra você que eu tô com fome, ao invés de eu ingerir aquele alimento, aquela coisa que você está me dando. Então, são aquelas pessoas extremamente carentes, que normalmente, quando elas eram crianças, elas recebiam muitas carícias por estar doente, por serem briguentas, carícias realmente negativas, destrutivas. Então, ela cresce pedindo carícia a todo momento. Não importa quanto tempo você fique com aquela pessoa e dê atenção para aquela pessoa, nunca é suficiente. A pessoa sempre vai estar pedindo mais, né? Isso acontece muito com o cliente, isso acontece muito com o aluno, isso acontece muito, às vezes, com um parceiro, com uma parceira, que é uma pessoa extremamente carente e que ela precisa suprir essa carência pedindo atenção para você. E aí as frases dessa pessoa normalmente são: você tem que, né? Então, tipo, você tem que fazer isso comigo, né? Eu não consigo fazer sozinha. Você que acabou com tudo, você destruiu tudo, você acabou com o nosso relacionamento, você destruiu o nosso relacionamento. Será que a pessoa destruiu tudo sozinha? Você não tem nenhuma porcentagem de culpa naquilo? Você nem participou daquela relação? Era uma relação de uma pessoa, você estava fora, né? Ou seja, a pessoa sempre sai da cena e deixa toda a responsabilidade em cima de você, né? Em cima do outro. São essas pessoas insaciáveis. Aí a gente vai para as pessoas indiferentes. As indiferentes são aquelas pessoas que se colocam de lado para a emoção. Então, ela separa sentimento e o racional, né? São aquelas pessoas que não gostam de se envolver emocionalmente num assunto, né? Se a pessoa já vê que esse assunto é emocional, o que pode levar, às vezes, a ela se entregar em determinada condição, ela sai fora, porque ela tá vendo a situação ali, então ela não entra. É aquela pessoa que, quando ela era criança,
ela pediu carícia, mas ela percebeu que as carícias não iam vir. Então ela ficou com aquela frase na cabeça: eu me viro sozinho. E são aquelas pessoas do me viro sozinho. E aí as frases dessa pessoa são normalmente assim: ah, tá bom, não importa. Você que sabe. Ah, faz o que você quiser, o que for melhor pra você. A pessoa não entra no assunto, ela não se envolve, ela sempre vai jogar pro outro: ah, decide. Tipo assim, pra mim é indiferente. Não tem problema. Eu aguento. Eu tô sozinha mesmo, né? É problema seu, a vida é sua. Nem vou me meter nisso. Você que sabe. Tudo vai passar. Relaxa, tudo vai passar. Ou tá bom, a vida é assim mesmo. Então as pessoas são indiferentes. Elas separam totalmente a emoção do racional. Ela não quer realmente se envolver ali na carícia. Então uma carícia para ela acaba sendo indiferente. E muitas dessas pessoas, um tipo de pessoas que são indiferentes na falta de carícias, são as pessoas que elas decidem buscar carícias sempre condicionais. Então a pessoa viu que ela não recebia carícia de amor, carícia de afeto, carícia de proteção, ela vai e procura outra carícia. Por quê? Porque era a vaga do estacionamento que estava disponível para ela. Então ela vai e busca carícia. Aí ela acaba se apaixonando ou se entregando loucamente. Por quê? Por um trabalho, por um projeto, por uma coisa física, né? Por uma coisa racional e não por uma coisa emocional. Então, ao invés dela se apaixonar loucamente, ela se apaixona loucamente pelo trabalho dela. E aí ela recebe as carícias que ela acha que vão suprir as que ela precisava. Então você é muito competente, você tem muito sucesso, eu tenho muito orgulho de você porque você faz dinheiro, você é inteligente, você acerta todas, você é muito boa naquilo que você está fazendo. Todas as carícias condicionais. E aí essas pessoas crescem recebendo as carícias condicionais, achando que vai suprir as incondicionais que ela não recebeu. E aí são pessoas que não suprem, né? E aí você vê pessoas de sucesso, com uma família legal, às vezes com um parceiro legal, com filhos legais, e a pessoa tem depressão. Por quê? Porque ela não tem a carícia que ela precisa ter. E ela nem sabe pedir essa carícia, porque não foi dada, ela nem sabe. E se alguém der essa carícia, ela vai falar: ah, tá bom. Por quê? Porque ela é indiferente. Não faz diferença para ela. E aí, a gente tem as pessoas que é o que cortou aqui, que são as intocáveis, né? Na evolução da falta de carícia, são as intocáveis. Elas são parecidas com as indiferentes, mas a grande diferença dela é que as intocáveis não receberam as carícias, mas porque o ambiente ali gerava algum medo, gerava algum desconforto. A criança aprendeu que ela precisava ser sozinha, mas porque o ambiente que ela cresceu foi ameaçador. Então, às vezes, uma criança que cresceu com pais que brigavam, uma criança que cresceu apanhando muito. Então, ela aprende que carícias machucam. Então, além dela não querer receber a carícia, ela fica na defensiva. Se alguém quiser dar um tipo de carícia para ela, ela vai falar: não, não quero. Não, comigo não. Não, eu não vou me entregar porque eu vou me machucar de novo. Então, a pessoa vira intocável, ela não quer receber aquele tipo de carícia. E aí, as frases dessa pessoa normalmente são: não foi o que eu quis dizer. Ou seja, você está conversando com a pessoa e ela logo: não foi o que eu quis dizer. Sempre na defensiva. Não, você não entendeu o que eu disse. Não, a culpa é sua, não é minha. Ou até aquelas pessoas: não fala pra mim o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque a pessoa tá totalmente na defensiva. Ela não quer nem que alguém chegue perto nesse sentido, nem que alguém se meta na vida dela, porque ela aprendeu que ela precisa ficar longe para se proteger. Então a pessoa ela fica totalmente intocável. Ela não se entrega, ela não se envolve, e ela não quer ninguém por perto porque ela acha que isso é sinônimo de se machucar. Tô mais no indiferente. Legal, gente. O Medeiros colocou aqui qual ele acha, aonde que ele tá mais. Seria legal que todos colocassem. Vou até interromper aqui antes da gente terminar, antes de ir para a última parte, para perguntar para vocês, onde mais vocês acham que vocês estão? O Medeiros tá no indiferente. Eu também, Medeiros. Por isso a gente se dá tão bem. Todo mundo tem um pouco dos três? O Marcelo perguntou. Má, pode ser.
né? Até porque você vai agir de diferentes formas com as pessoas. Mas como em todas as outras coisas que a gente estuda, sempre tem um que é o que prevalece para você e é o que aparece para você. Então pode ser que dependendo de onde eu estou, eu fico mais com liberdade para ser insaciável. Só que assim, no momento que eu me sinto encurralada ou no momento que eu me sinto na pressão, qual é o que aparece? Para mim é totalmente indiferente. Se eu me sentir totalmente sem carícia, para mim é isso. Tá bom, firmeza, falou. Tá tudo bem. É isso mesmo, né? Diferente do intocável ou do insaciável, né? Então você colocou aqui que você é intocável. Então você já seria aquela pessoa que, se alguém falar para você que gosta de você, você ia duvidar, né? Você ia falar não, 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 né? Acho que não, acho que não, acho que comigo não, porque você tá ali intocável, você nem sabe receber esse tipo de carícia, né? Falta a gente colocar aqui. Preponderantemente. Gustavo, você é mesmo, você tá bastante no indiferente. Eu acho intocável. É isso, cada um vai ter o que mais apresenta, né? O que mais aparece. Igual na última aula dos estados de ego. Qual é o que mais aparece? Onde é que mais aparece você, né? E aqui a mesma coisa. Tem sempre aquele que é o predominante, que é aquele que vai aparecer nos momentos que você tem de pressão mesmo. É isso, acho que todo mundo colocou. E o importante de saber isso é porque se a gente sabe qual é né, o nosso padrão e onde a gente se encontra nessas fases da carícia, para a gente ter consciência. Então, às vezes, a gente quer uma determinada carícia e a gente não sabe pedir. Aí a gente vai entrar aonde? Nesse padrão. Então, o meu padrão é, se eu preciso de carinho, o que eu faço? Eu fico indiferente, eu não vou pedir. Eu falo, então tá. Ao invés de pedir. Só que se eu tenho consciência que eu faço isso, então na hora que eu estiver agindo no meu padrão, eu consigo realizar uma mudança. Até que em algum momento isso vire uma parte de mim. Mas sempre vai ter essa parcela de que é uma coisa que você foi criada. Então, aí tem gente que tá no insaciável. Se você sabe que você é insaciável, que você vai sempre colocar em cima do outro, que você vai estar sempre pedindo mais, porque nunca é suficiente, precisa entender, não é suficiente por quê? Onde está faltando? Porque às vezes você está pedindo uma carícia para alguém que não era para essa pessoa que você precisava pedir. Tem muita gente que vai pedir carícia para namorado, para namorada, e na verdade que ele está pedindo para o pai ou para a mãe, né? E aí não importa o namorado e a namorada se matando ali para dar a carícia, não é a carícia que você quer. Você quer uma carícia de pai e de mãe. E aí você está pedindo para o seu parceiro, né? E ninguém quer transar com o pai e com a mãe. Então, não é excitante você ficar pedindo carícia de pai e de mãe para o seu parceiro, né? Colocar nele uma posição parental em cima de você. Então, precisa entender qual é a carícia que você precisa e de quem que você precisa pedir essa carícia. Ah, Marina, mas meu pai me bate, eu queria que ele me amasse, eu não posso pedir dele. Tudo bem. Aí você precisa fazer o quê? Ter uma autocarícia. E entender que você não pode pedir essa carícia que você queria do seu pai para outras pessoas. O que você pode é pedir a carícia para a pessoa que você quer uma determinada carícia, você pede para essa pessoa e saber qual é a carícia que você quer. Porque às vezes, se eu quiser atenção, eu tenho que falar, eu quero atenção. E não eu brigar ou eu inventar alguma coisa para chamar a atenção da pessoa, porque daí eu vou estar pedindo uma outra carícia, né? Então, o que acontece muito, por exemplo, comigo, né? Se eu quisesse atenção, eu sempre fazia o quê? Tirava 10 na prova, tinha um trabalho para apresentar. Por quê? Eu queria atenção. Só que minha forma de carícia era condicional de inteligência. Então, eu preferia tirar 10 e aí eu falava, tirei 10. Ao invés de falar, vamos ficar junto? Foda-se o 10.
Vamos, tipo, simplesmente só ficar junto, jantar junto ou assistir um filme junto? Não. Ó, tirei 10. Aí era tudo aquilo, né? Parabéns, nossa, você é maravilhosa, você é incrível. Mas não é porque eu tirei 10, eu queria ser maravilhosa e incrível porque eu era. Só que eu não pedi, né? Vocês conseguem enxergar uma situação assim, vocês? Coloca pra mim aqui. O Medeiros falou, tá falando de mim? Eu tô, Medeiros. Eu falei, vou falar dele nesse webinar. Coloca aí a situação que você percebe que quando era criança pedia uma carícia e que até hoje você pede essa carícia, mas não é a carícia que você precisava. Medeiros, sou muito assim, condicional. Medeiros, você é total. Até quando eu falo pra você, ó, te amo. Você acha que eu só te amo porque você é ótimo pra coordenar o master. Não. Só o Medeiros, gente? Tô vendo vocês digitando e ninguém mandando. Tô imaginando, o que será que tá digitando, né? A Gabi, eu dava trabalho na escola para ter a atenção dos meus pais. É isso. E aí, aonde isso hoje se encaixa? Aí você tem que colocar. E aonde isso se encaixa hoje? O que eu faço para chamar atenção, às vezes? Para receber uma carícia, às vezes, negativa, ou de bronca, ou de alguma coisa para chamar atenção. Eu pedia condicional, quando na verdade preciso da incondicional. Isso aí, Dani, igual eu. Quem mais? Tirava as melhores notas para pedir amor. Eu também. E aí é importante também a gente colocar que o jeito que a gente aprendeu a receber carícia, às vezes vira uma forma da gente dar carícias para os outros. Então hoje eu sou muito mais uma pessoa que dou carícias condicionais do que incondicionais. Então eu brinquei com o Medeiros, né? Porque teve a última aula dos estados de ego e a gente conversou sobre isso. Mas eu sempre fui a pessoa que eu ia elogiar o Medeiros como condicional. Medeiros, nossa, adoro trabalhar com você porque você é muito competente na coordenação. Eu sou uma pessoa que dou esse tipo de carícia porque é a carícia que eu recebo e que eu sei receber. Então eu ia falar, Paty, eu adoro o jeito que você cuida dos alunos do NP. Não, Paty, eu te amo porque te amo. Que eu adoro que a gente conversa juntas, porque eu adoro quando você me dá colo, quando eu nem peço você me dá, né? Medeiros também. Medeiros, eu te adoro porque às vezes eu ligo pra você e desabafo, só como um amigo. Mas pra mim é difícil dar carícias assim porque eu sei a maioria dar carícias condicionais. Marcelo, eu sou muito condicional, principalmente pelos elogios como atleta e resultados que consegui. Viciado em elogios de disciplina, atleta, beleza e etc. Essas coisas que não acrescentam mais. Acho que eu era um péssimo aluno no colégio para chamar atenção, mas não sei a ligação nisso. Mas provavelmente tem ligação, né? Aí você tem que buscar mesmo para ver. De você, às vezes, recebia muitas carícias positivas no boliche, em ser atleta, em todas essas coisas que você colocou. E aí, mas não era atenção suficiente. E aí, se você tirava 10 na escola, provavelmente ela ia entrar no bolo do boliche, né? Então, assim, eu sou um ótimo atleta, tirei 10. Ah, tá bom, deixa o 10, mas que bom que você acertou todos os pinos. Agora, não, eu sou um ótimo atleta, só que eu tirei 0. Ai, não, então peraí, Marcelo, vamos conversar. Porque não adianta nada você ser um bom atleta se você não for bem na escola e você tirar 0 na prova. Aí você recebe uma atenção muito maior, porque daí a prova não vai entrar no bolo do perfeito, né? A prova vai ser alguma coisa diferente que vai chamar a atenção e falar, olha, eu não sou tão perfeito, né? Dá para olhar em outras coisas de mim. Então, pode ter ligação sim, é legal você analisar isso. Gustavo, eu fazia tudo certo para ter aprovação. Tiago, abraçar todas as atividades possíveis para agradar a todos. Nunca dizia não. Jura, Tiago?
Jura? Eu nem sei disso, né? Você Pois total. é, pois é, né, Marina? Pois Descobri meu é. segredo. Né, Thiago? Falei pra você. No último webinar eu falei pra você que eu quero as pessoas falando que você é arrogante, lembra? E Lembro. agora, nesse webinar, eu quero as pessoas falando pra mim que quero que você fale não pra mim. Tá bom. Não. Né? Eu vou te pedir uma coisa e você vai falar, não, não posso. Ricardo, quando adoecia para pedir colo e hoje que adoeço pouco, eu peço reconhecimento daquilo que realizo. É isso aí, Ricardo. Então, o Ricardo, ele já, você viu, ele já tem a consciência de que ele adoecia e aí ele tinha atenção. Então, hoje, quando ele adoece, o que, que ele faz? Ele nem quer chamar atenção disso, para justamente não ter aquela carícia de novo, né? Porque realmente ele vai ficar alimentando essa carícia dentro dele. Eu procuro a carícia incondicional, mas acho que sempre que estão me dando uma carícia condicional negativa, mas acho que sempre estão me dando uma carícia condicional negativa. Mas hoje já acende um alerta para mim e eu vou fazer um reality check com algumas amigas. É bom ver os amigos também, porque a gente tem muito amigo que dá carícia de plástico, né? Primeira coisa. Tipo assim, a gente põe uma roupa que ficou horrível e a pessoa fala, você tá linda. Tipo, não, eu não tô linda, né? Seja sincera, você vai mesmo deixar eu sair assim? Se você é minha amiga, você fala, não, não tá legal, não combina com você. Então, as pessoas, muitos amigos têm carícia de plástico, muitos amigos têm carícia negativa, às vezes de lástima, né? O Roberto conta uma história bem forte no livro, que é de uma mulher que tinha câncer, e aí ela teve que fazer aquela cirurgia, né, de tirar um seio. Aí a mulher tirou o seio. E aí ela fez uma reconstrução, colocou o seio, curou do câncer, tava lá com os 2 seios. E aí ela começou a passar no psiquiatra porque ela falou que ter colocado o seio tava deixando ela louca, que ela tava mal, que ela precisava tomar antidepressivo, que ela tava depressiva, que ela tinha pensamentos loucos, tal. E aí, qual era o problema dessa mulher? O problema dessa mulher é que quando ela tava com câncer, ela tinha muita carícia. As amigas ligavam a todo momento porque ela estava doente. O marido ficava em casa, pediu licença do trabalho. Os filhos que não moravam em casa voltaram a morar em casa para poder ficar com essa mulher. Para poder ficar com a mãe, poder cuidar da mãe. Quando ela curou do câncer, reconstruiu o seio, não tem mais motivo para ter dó dela. Ela era uma nova mulher. O marido voltou a trabalhar, os filhos voltaram a morar nas casas deles, saíram de casa. E aí ela começou a enlouquecer, procurar psiquiatra, procurar doença. Ela chegou a pedir para tirar o seio, porque o seio estava deixando ela louca. Não, ela não estava sabendo pedir carícia. Olha, eu quero ficar com vocês, eu quero ficar perto de vocês, porque ela estava acostumada a receber carícia de lástima, carícia de doente, carícia de coitada, né? E não pedir realmente outros tipos de carícia, né? Incondicionais e condicionais. Ela estava ali presa a pedir só aquela carícia de coitada. Olha para essa cara maravilhosa da Gabi. Tô vendo. A Gabi é uma que eu sempre faço um reality check com ela. E aí ela fica me olhando, não, fica séria como você tava, Gabi. Ela fica me olhando com aquela cara séria dela, quase imóvel, e no final ela fala assim: eu não concordo com você, Paty. Mas tá certo, é perto E a dessas Gabi? pessoas que tem que ficar. Porque daí você sabe que se você perguntar uma coisa, Ela você é vai ter maravilhosa. Se for para você ter uma carícia positiva, ela vai te dar. E eu vejo a Gabi dando várias incondicionais. E se precisar dar uma negativa condicional, ela vai dar. Ó, Paty, Ela não, dá. eu não concordo, você não está certa. Então, a gente tem que ficar próximo dessas pessoas. Não só com amizades, mas também com relacionamentos, né? A gente não pode ficar com uma pessoa, se relacionar com uma pessoa que ou dê carícias de plástico, que não vão suprir nada, ou às vezes só te destrói, né? Tem muita gente que fica em relacionamento abusivo e você pergunta assim, meu, por que que a pessoa tá naquele relacionamento? Mas, gente, é a carícia que ela aprendeu a receber. É melhor ela estar num relacionamento abusivo recebendo carícia do que estar fora de um relacionamento sozinha. Tem muita gente que pensa isso, não sabe ficar sozinha, então precisa ficar num relacionamento ruim, precisa ficar num relacionamento abusivo para poder suprir a necessidade de ter alguma coisa,
né? De ter alguma coisa. E existem muitas mulheres que estão em relacionamentos abusivos, fazem terapia, o cara para de bater nela ou xingar ela, alguma coisa, e a mulher sente falta do abuso. Parece enlouquecedor, mas a pessoa estava tão acostumada a entender que esse tipo de carícia era amor, que ela nem sabe receber outro, e parece para ela que sem aquilo é sem amor. Então, vale a consciência, né? O Ricardo falou sadismo, mas é verdade, né? As pessoas, elas ficam acostumadas com aquilo e ficam em busca daquilo. A Dani falou, um tapa melhor que nada, exatamente. Carícia positiva condicional da mamãe, o Marcelo falou. É verdade, Marcelo. Mas é verdade. Você falar, se minha mãe não tá brigando comigo, ela não se importa comigo. Né? Isso super aconteceu comigo do primeiro pro segundo casamento. É isso, Paty. Verdade, eu sei, verdade, total. E aí você acha que aquilo ali é amor, né? Então, assim, ele faz isso, mas ele me ama. E aí você fica naquela situação, né? E isso também com pais, gente. Pai, mãe. Tem muito pai e mãe que gostaria de pedir a carícia e pede de outra forma. Pede brigando, pede implicando. Pede, às vezes, destruindo de alguma forma, ou um sonho, ou destruindo uma relação que você está construindo. Porque a pessoa tem muito medo de não receber mais a sua carícia de filho, de filha. Então a pessoa faz isso. E aí, sabendo de tudo isso, como agir, né? Como agir depois de tudo isso que a gente está vendo das carícias? Eu separei 3 pontos que são cruciais para quando a gente tem a consciência da carícia, o que a gente pode fazer. Aí a primeira coisa é autocarícia, que é o que eu estava falando para vocês. Então, se você continuar sempre só querendo a carícia do outro e pedindo a carícia do outro, você não vai suprir tudo, né? Até porque tem muita carícia que não é aquela carícia que você quer daquela pessoa. Você gostaria de ter tido de outra que você não teve. Então, precisa ter uma autocarícia. Então, é se analisar, é entender o que você está precisando, é pedir para você mesmo, né? Então, às vezes, assim, em épocas de quarentena, onde todo mundo tá desesperadamente querendo ser fitness, querendo comer saudável, querendo ser produtivo no home office, querendo dar resultado, querendo ser bom pai, boa mãe, boa profissional, e ao mesmo tempo tomar suco verde 5 horas da manhã. Meu, calma, legal, tem gente que adora isso, ótimo, ótimo, maravilhoso, continue fazendo. Tem gente que não tem esse hábito. E aí, no meio da quarentena, quer criar um hábito que nunca teve, no meio do caos, no meio do medo, no meio da ansiedade. E aí você quer virar a pugliese no meio da quarentena. Entendeu? Calma, tenha a autocarícia de se entender. Hoje eu vou treinar. Gente, hoje eu treinei. A cara da Patrícia. Eu sei, gente. Muito bem, obrigada. Fiquei com raiva que o Marcelo falou que eu não estava nos desafios da internet e por isso de treinar hoje. Mas, por exemplo, eu tenho que entender que eu treinei. Mas, ao mesmo tempo, antes de dar o webinar, eu estava com fome e eu comi alguma coisa. Não fiquei o dia inteiro sem comer, ou não fiz uma dieta louca, ou não acordei 5 horas da manhã, nem a pau que eu acordei 5 horas da manhã hoje. Nunca, né? Fui dormir super tarde ontem. Então, eu tenho que entender e me respeitar. E quando acabar esse webinar, eu não quero fazer nada, eu quero assistir série. É uma autocarícia para mim, de me entender o que eu quero. Eu não vou me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero. Então agora eu preciso me entender se eu preciso descansar. Agora eu preciso me entender o que eu quero. Agora eu sei que eu preciso movimentar meu corpo, porque eu preciso também dar esse tipo de carícia para mim, de um exercício físico, de uma alimentação saudável. Tudo isso são autocarícias, são tudo estímulos para mim mesma. O Arthur brinca que ele precisa me obrigar a tirar folga porque eu não tiro folga. Por quê? Porque eu tenho dificuldade em me dar esse tipo de carícia. De falar, você tá cansada, você precisa descansar. Eu acho que eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa. Né? Se é de semana, assim, eu não consigo não descansar, descansar de semana, é muito difícil. Então eu preciso aprender a me dar essa autocarícia. Por quê? Porque ninguém vai me dar, ninguém vai suprir. Eu preciso me suprir. Então você mesmo tem que suprir suas próprias carências. Você mesmo tem que entender o que você precisa. E aí a segunda coisa é, peça o que precisa. Então, se você quer carinho, pede carinho. Se você quer atenção, pede atenção. Se você quer
mostrar sua competência, mostre sua competência. Então, às vezes, se você está numa reunião de trabalho, você não quer ouvir que você é bonita. Você quer ouvir que você é competente. Ou seja, tem momentos que a gente não quer uma carícia incondicional, a gente quer uma condicional. Tem momentos que a gente quer uma crítica construtiva, a gente não quer só puxa-saquismo, né? Então, assim, eu quero uma crítica construtiva. Então, depois desse webinar, eu vou perguntar para vocês, o que vocês acharam? Eu não quero que todo mundo fale, você é incrível, você é maravilhosa. Não, gente, isso vocês podem comentar lá no meu Instagram, brincadeira. Aqui eu quero uma crítica construtiva, eu quero que você fale assim, olha, adorei essa parte você poderia ter falado assim, essa parte ficou confusa, essa parte ficou rápida. Então, peça o que você precisa, não é sempre que vai ser incondicional, também não é sempre que vai ser condicional. A única regra é, se for negativa, tem que ser condicional. Você não pode virar para mim e falar assim, tudo que você faz é errado. Eu não tenho que melhorar nisso. Você tem que me dar uma condicional que eu consiga melhorar, que eu consiga me adaptar. Então, esse é o segundo ponto. E aí, o terceiro é, viva a mudança. Por quê? Quando a gente muda, né, que vai muito com o que o Marcelo perguntou lá no começo também. Quando a gente muda, a gente convida uma outra pessoa a mudar com a gente. Seja ela um parceiro, seja ela uma mãe, seja ela um pai, seja ela um filho, seja ela um companheiro de trabalho. Não importa. Quando a gente muda, a gente convida uma pessoa a mudar com a gente. E querer que alguém continue do mesmo jeito é sugerir que a pessoa interrompa esse processo de vida que ela está tendo. Porque mudar é viver, a gente precisa mudar. A gente vai mudando, né? A gente não é a mesma pessoa que a gente era um ano atrás, a gente não é a mesma pessoa que a gente era um mês atrás, né? A gente não é a mesma pessoa de antes da quarentena. A gente mudou, nem que seja 1%, mas todo mundo mudou devido ao isolamento. Não tem como. Então, não dá para querer que a pessoa fique do jeito que ela tá para sempre. Isso significa você matar uma parte da pessoa, uma parte importante da pessoa. Então, quando a gente ama alguém, seja parceiro, seja chefe, trabalho, seja filho, não importa. Quando a gente ama, precisa ser evolutivo. Ou seja, se alguém muda, a pessoa não tá mudando para me machucar. A pessoa não tá mudando para me agredir. A pessoa tá mudando por ela, para melhorar. Então, quando a gente tem um relacionamento com alguém, a gente precisa evoluir junto com a pessoa, crescer junto com a pessoa e não querer que a pessoa permaneça no mesmo lugar. Ninguém vai ser feliz se permanecer sempre no mesmo lugar e não tiver oportunidade de mudar para melhor, de crescer, de ter sucesso. Então, tem muita gente que priva o sucesso da outra pessoa por medo, por ansiedade, por uma série de questões. Não, quando a pessoa muda, ela está crescendo, ela está buscando alguma coisa melhor. E se a gente quiser continuar com essa pessoa, a gente também precisa entrar na mudança, aprender com a mudança. Então, isso que é realmente quando a gente vive essa mudança, experiencia essa mudança. Deixa eu ver que tinha mensagem. Marcelo, por isso tá chovendo aqui. E que bom por isso, é verdade, Paty. Que bom que a gente muda, né? E que bom que quando a gente muda, a gente convida outras pessoas a mudar junto com a gente. O Ricardo, relação simbiótica, né? Totalmente. Totalmente. As pessoas vivem nessa relação simbiótica de querer que todo mundo fique ali na mesmice para um ficar alimentando o outro. E normalmente é o que acontece, né? Eu brinco, que é uma brincadeira, tá? Mas que, por exemplo, eu e o Arthur, a gente fala que a gente tem uma relação simbiótica. Porque um puxa a carícia do outro, que não é a carícia que deveria puxar. Então, quando o Arthur vira pra mim e ele fala pra mim assim, Má, você aguenta tudo. Com você eu posso pedir qualquer coisa porque você resolve sozinha. Ele tá me dando aquela carícia que eu sou acostumada a receber, mas que não é a carícia que eu devo receber. Mas ele me dá. E eu, em contrapartida, fico ali porque ele tá me dando uma carícia que eu sou acostumada a receber e que pra mim parece ser positiva. Então, fica nessa relação. Então, analisa você, qual relação simbiótica que você tá alimentando e fazendo crescer ali. Às vezes é com parceiro. Quantas mulheres estão com homens, né? Ou homens estão com mulheres, numa relação, às vezes, que a pessoa tem que ficar doente para receber atenção e a outra adora cuidar de um doente.
E aí, se a pessoa muda e aprende que ela não tem que ficar doente, a outra pessoa larga ela, gente. Por quê? Porque tá acostumado a cuidar de um doente, né? E aí fica nessa relação mesmo. O Medeiros, relação simbiótica. Quero falar assim um dia. Por quê? Tá me zoando, né? Lógico, tá me zoando. Mas é verdade, a gente fica nessa relação. Medeiros, eu e você, a gente tem uma relação simbiótica também. Agora a gente tá aprendendo e a gente vai cortar isso. Por isso que aquele dia eu falei pra você, adoro você porque você é meu amigo, né? Eu não preciso adorar você porque e te dar a carícia condicional. Mesma coisa com você. Você me adora porque eu sou sua amiga e não porque eu sou competente no que eu sou competente. Mas é verdade, a Não, gente puxa. a nossa relação é muito simbiótica. Você briga comigo, eu fico quieta. É perfeito. Ai, você não vale nada, né? Eu até Gente, você acha que eu brigo? Fala sério. Nunca. Aí, ó, Carol. Exato, Carol. Nunca. O Ricardo. Já fui até deserdado do posto de padrinho por rusgas com a mãe. Ainda me restam 2 afilhados. Como assim, Ricardo? Explica melhor. Ai, acho que ele travou bem agora. Pode ser por áudio? Pode, claro. Porque senão dá pra gente entender o que você falou aqui. Gente, até ano passado eu tinha 3 afilhados, né? E a mãe de um deles, né, que era uma amiga, ela é uma narcisista, ela é psicopata narcisista, né? Só que eu fui descobrir depois de muito abuso na relação, né? E aí, por desavenças, por opiniões diferentes, pela primeira vez eu resolvi me impor para ela e falar assim, eu não admito que ela estava prejudicando um ciclo social de amigos. E aí, por eu ser o mais próximo dela, eu ser padrinho do filho dela, a pessoa fala assim que ou você vai lá e dá um jeito nela, ou vai acabar tudo aqui, ninguém vai aguentar mais ela. Aí eu fui intimado a contrapor ela. Nossa, foi uma briga fodida, porque narcisista não admite que tá errado, né? Não. Ela me esculhambou, assim, todos os níveis. No dia seguinte, eu já tinha saído do grupo da família, não sei o quê, papapá, nunca mais nos falamos. Foi assim, foi a briga mais feia. E olha que nem fui eu que briguei, não. Foi ela que... Sim. É relação abusiva, assim. A gente, quando é abusado, a gente não percebe, né? Até dentro do meu padrão do insaciável, né? E eu não tinha coragem de me impor, né? De me impor, deixava abusar. E aí, quando eu fui desafiada a fazer isso, nossa, isso me curou de um aspecto de abuso, assim, que eu já passei em outros relacionamentos na minha vida, mas eu precisei perder um afilhado para isso. E hoje eu tenho 2, graças a Deus, tá muito saudável as relações Que com bom. os pais. Não, mas é exatamente isso que você falou, porque a pessoa não aceita e todo o ciclo dela supre a necessidade dela narcisista, né? Porque todo mundo dá esse tipo de carícia para ela e aumenta. E infelizmente isso acontece nas carícias, né, gente? Como a gente está acostumado a crescer e busca esse tipo de carícia, a gente recebe esse tipo de carícia. Então eu vou sempre receber a mesma carícia, né? Inteligente, inteligente. Porque eu sempre pedi. É essa carícia que eu peço. Então a gente tem que analisar o que a gente está pedindo para ver se está suprindo o que a gente realmente precisa, o que a gente realmente necessita, o que o nosso coração ali está pedindo naquele momento. A Carol falou: criança pega uma caneta, rabisca o chão do quarto todo, chega perto da mãe que está trabalhando e diz: mãe, não fica brava, mas preciso te mostrar uma coisa no meu quarto. Que tipo de carícia ela está querendo? Com certeza, Carol, ela está querendo que você pare de trabalhar e vai trabalhar com ela, né? Atenção, e você foi. Exatamente o que aconteceu há 2 minutos atrás. Eu tirei até uma foto, vocês não acreditam que ela fez em 3 minutos. Mas é isso, porque ela deve ter te chamado e nada. Ela deve ter nana e nada. Ah, será que se eu riscar o chão do quarto de caneta e mostrar e chamar ela para ver, não importa se você fosse brigar ou qualquer coisa, mas pelo menos você ia estar lá, né? Então a criança faz exatamente isso mesmo, né? A gente fez isso também quando éramos crianças. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de carícias. Alguém tem alguma dúvida?
Ou algum comentário? Uma dúvida, não, mas eu queria te perguntar uma coisa. Sobre as pesquisas que tem no início desse livro, quer dizer, na verdade, não sei se é isso que eu quero a minha dúvida, se é pesquisa ou se é um conto do Roberto. Porque o da macaquinha, eu sei que é uma pesquisa de fato. É uma pesquisa. Até do porque na ratinho. faculdade de psicologia a gente já falou sobre ela. Mas existe uma pesquisa sobre a carícia com a criança, que ela morre somente com o alimento do corpo? Isso Não, aquela é uma história do rei. Aquela é uma história, né? Agora sim, né? Se é uma história antiga e foi real, ninguém sabe. Mas é só uma história, não é uma pesquisa. Porque tem essas coisas, não pode pesquisar com seres humanos e tal. Pois é. Então, só tem com animais mesmo aí disponíveis. Não sei se o Ricardo conhece alguma pesquisa aí que foi feita com ser humano. Né? É difícil, né? Poder fazer isso, eu acho. É complicado. Mas, assim, acho que tem coisas que a gente vê e que é como se fossem pesquisas, né? Às vezes, igual o Ricardo, você vê um afilhado, você vê uma criança, você vê uma pessoa que está próxima à sua família. Você está vendo o desenvolvimento daquela criança e você está vendo as carícias que ela está pedindo. Mesmo exemplo da Carol, foi nítido agora que a gente viu que a filha dela queria uma atenção e preferiu fazer uma coisa negativa. Sim. A filha dela pediu uma carícia negativa, mas pediu, porque precisava da carícia. Então, não importa se fosse negativa. Ela pelo menos é a atenção da mãe. Então, a gente consegue ver, né, nitidamente. Mesmo que ela corresse o risco de apanhar. Sim. A cara da Carol. Por pouco. É porque ela deu sorte que a Carol estava numa aula de carícia. Paula, eu vou mandar para vocês o que ela fez. Eu vou mandar. Você estava numa aula de carícias, então você sabe que ela procurava uma carícia negativa porque ela queria sua atenção, que era positiva. Então... Agora tá lá limpando, positivamente. Aí, ó. Mas é isso. Marina salvou uma criança hoje de tomar uma surra, hein? Foi por Tá pouco. vendo, Thiago, como eu sou boazinha? Ia ser a primeira, mas foi quase. Foi quase. 15 dias de quarentena, ainda vem pedir carícia negativa, tá correndo muito risco. Gente, mas e principalmente nesse momento de quarentena, né? Eu vejo que minha mãe tem escola, por isso que eu até pedi para ela entrar, ela tá sem câmera porque deve estar com vergonha, mas eu pedi para ela entrar na reunião porque ela tá recebendo muitos pais, tipo, desesperados. Porque imagina um pai ficar com uma criança o tempo inteiro em casa, igual minha mãe falou, né, nas reuniões que ela fez. Não é que a criança ficou os meses certos na escola e aí ela tá cansada e aí tem as férias de julho, né? Que você pode ir num parque, na praia, num sítio, na rua, qualquer coisa que você quiser fazer com a criança, você pode. Não. Você tá presa dentro de casa com uma criança que não está cansada no ano, porque o ano só começou, uma criança que quer fazer tudo e às vezes nem entende o que está acontecendo lá fora, né? Mesmo o Caio, eu falei para ele entrar também, ele tá com o filho dele em casa e é aquela coisa, é tipo o dia inteiro em função da criança, porque a criança não entende. Eu fui pra casa dele no final de semana e ele ficava assim, a gente vai pro circo? Aí eu falei, a gente não pode sair, a gente tem que ficar em casa. Mas a gente pode então viajar? Aí eu falei, não, a gente não pode viajar, a gente tem que ficar em casa. Uma criança não entende, tipo, tem que ficar em... Como assim tem que ficar em casa? Eu não quero ficar em casa, eu quero me divertir. E é aquela coisa, acorda cedo, dorme super tarde, quer atenção 100% do tempo, o tempo inteiro quer atenção. Né? A filha da Carol tá em casa. Por que minha mãe tá numa reunião agora e não tá brincando comigo? Por que a reunião é mais importante do que eu, que tô o dia inteiro em casa? Então, os pais, nessa época de isolamento, estão enlouquecendo nesse sentido e a maioria trabalhando, né? Então, ou seja, tem duas coisas. Uma criança imparável e o trabalho. O Caio falou, papai aqui ia adorar um desenho no chão. Aí, ó, Carol, fala pra sua filha ensinar o Pedro. O Caio não liga. Pode desenhar, entendeu? Ele acha legal. O Marcelo falou, pessoas arrogantes carecem de carícia. Se a quarentena passar, eu mando ela lá pro Caio, então. Um pouquinho, Carol. Fala pra ela desenhar lá no chão da casa dele, do quarto dele. Ele vai amar. A cegonha entregou no lugar errado aí as crianças. Verdade. O Marcelo perguntou, pessoas arrogantes carecem de carícias incondicionais? Sim, Marcelo, porque a pessoa sempre está recebendo ali carícia condicional. Mas pode ser que a pessoa também existem, por exemplo,
pessoas arrogantes que se acham, sei lá, bonitas demais ou especiais demais. E isso, às vezes, são carícias incondicionais. E não por elas terem feito alguma coisa. Mas elas carecem de algum tipo de carícia. Tem alguma coisa ali que não está sendo suprida. Então, ela vai buscar uma carícia em outra coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes queria o te amo do pai, prefere, busca o seja inteligente, ou seja bonita, ou seja legal com todo mundo. Aí a gente entra nos scripts também, né? A pessoa vai entrar na vaga do carro que tiver disponível. E não era a carícia que ela precisava, que ela queria, que ela realmente queria. Então, o arrogante é a mesma coisa. Ele acha ali que ele é melhor do que todo mundo, porque no fundo ele tá vazio por alguma coisa. Normalmente, pessoas arrogantes, né, que tem uma máscara social de arrogância, ela tem uma máscara oculta ou profunda de incompetência. Ela se coloca tão arrogante acima das pessoas, porque no fundo ela acha que ela não é competente o suficiente. Ela acha que ela é incompetente. Só que para ela não mostrar isso, ela põe uma máscara de eu sou melhor que todo mundo. Então ninguém vai me falar nada porque eu sou melhor que todo mundo. Mas no fundo é um medo de ser descoberto, sabe? Das pessoas perceberem que ela não é tão boa quanto parece ser. Então o arrogante tem várias coisas ali que podem ser, né? E com certeza carece de algum tipo de carícia. O que mais, gente? Ô, Má, em relação aos alunos, né? Se a gente percebe que ele não está evoluindo porque está pedindo algum tipo de carícia, mas na verdade ele gostaria de estar pedindo outro. Como que a gente dá a carícia que ele está pedindo? Então, quando a gente consegue analisar e ver qual carícia que seria a carícia mesmo, a gente tem que dar a que ele precisa, não a que ele está pedindo. Então, um exemplo clássico, né? Eu até falei, não sei se eu falei no outro webinar de vocês ou se foi numa outra reunião, mas não faz tempo que eu falei essa história. Vocês lembram da Mara, né? Vocês lembram da Mara? Acho que, Marcelo, não sei se é a Mara que você conhece do último Up. Eu tô falando da Mara que foi do grupo das meninas, que é da família da Xavier. Da família, assim, né? Era sócia, não era da família. Eu fiquei sabendo da história. Isso. A Mara, ela era uma pessoa, quando ela entrou hoje ela é uma pessoa que ela fala sobre vidas, ela parece uma borboleta. Mas quando ela entrou no Up, né, a Paty lembra, a Gabi também. Quando ela entrou no Up, ela era super rígida, né? A Mara trabalhou em penitenciária, a Mara é advogada, tipo, daquelas fechadas e tal. Então, a Mara entrou super dura. Na primeira semana de Up, ela me mandou uma mensagem absurdamente grande, assim, puta da vida, falando de link de YouTube, essas coisas todas que a gente tem no Up, sabe? E que absurdo, e que a gente mandava coisa difícil, ela nunca mexeu no YouTube, ela nunca mexeu na plataforma, ela nunca mexeu em nada. E aí eu tinha duas opções. Ou eu entrava na dela e dava a carícia que ela tava pedindo, que era uma carícia de quê? Uma discussão. Ué, mas você olhou o tutorial que tava lá na plataforma? Você ouviu o áudio de explicação que a gente mandou? Eu tinha vários argumentos. Aí eu decidi por outra, foi por uma outra carícia que tava na cara, que é uma carícia que ela não recebia. Com certeza ela não recebia um carinho, porque ela era super fechada, super rígida. Quem ia ter coragem de dar carinho pra Mara, gente? Ninguém, só um louco, né? Aí eu falei, vamos se falar por telefone? A gente pode fazer juntas no telefone. Aí eu liguei no telefone pra ela, a gente conversou no telefone, eu fui super carinhosa, porque eu já sou, né? Eu fui super carinhosa, expliquei pra ela, perguntei se ela queria que eu fizesse pra ela, ou que ela ligasse a câmera. Depois daí, ela brigava com todo mundo. A única pessoa que ela não brigava era comigo. Porque eu dei uma carícia que ela tava louca pra receber, mas ela não tinha como pedir. E tem aluno que é a mesma coisa. Esses dias eu recebi uma aluna do Diamante, viu, Gabi? Ela me mandou um áudio no domingo de 3 minutos. Eu tava assim, eu falei, será que eu escuto isso ou se eu deixo pra amanhã? Eu falei, mas pra ela tá me chamando, deve ser uma coisa urgente. Aí eu escutei um áudio, nossa, esculachando a gente, esculachando tudo. Era uma situação financeira. Esculachando todo mundo, esculachando eu, Arthur, nossos posts da rede social, tipo assim, puta. Aí eu parei, respirei, eu falei, primeiro eu digitei uma mensagem enorme do meu jeito, que você já imaginou como eu queria responder. Aí eu apaguei e falei assim, tá no isolamento, a pessoa tá com dificuldade financeira, ela tá com raiva do mundo, ela descontou em mim. Só que ela só descontou e tá pedindo ali que eu brigue com ela porque ela tá precisando brigar com alguém, porque ela não tinha por que falar comigo.
Mas ela tava precisando brigar com alguém, ela decidiu que seria a Marina. O que eu fiz? Eu fui, mandei um áudio super carinhoso pra ela. Falei que eu ia averiguar toda a situação, que realmente eu não era do financeiro, mas que eu ia fazer de tudo pra ajudar ela. E que eu ia estar mandando naquele mesmo momento uma mensagem pro financeiro. E que na segunda-feira, primeiro horário, eu ia ligar pra ela pra dar um parecer. Pronto. Meu, corações, tal, muito obrigada. Hoje ela falou com a menina do financeiro, a menina do financeiro falou que ela foi super querida. Porque ela jogou tudo pra mim. Só que ela tava pedindo, na verdade, só uma atenção. Só que ela precisou primeiro pedir com briga, porque talvez... E realmente ela não tava errada, porque talvez se ela chegasse pra mim e falasse, oi, Má, tudo bem? Eu não ia responder a mensagem dela. Ela sabe que pra falar comigo, ela teria que mandar um áudio daquele jeito, porque daí eu ia dar atenção pra ela. Então ela soube pedir uma carícia. Só que aí vai de mim devolver da forma que ela precisa ou da forma que ela tá pedindo. Tá. E os alunos são 100% isso o tempo todo. Principalmente com vocês, coordenadores. Né? A Paty sabe, tem aluno do NP que vai ficar lá pedindo carícia de agressiva. Tá louco pra que você dê uma patada nele. E se você responder com carinho, o cara até se desconcerta. Ele nem sabe como agir depois, porque nem tá acostumado. Total. O que mais, gente? Beleza. Antes de terminar. É isso? Certo? Tem alguns alunos lá no NP que a gente colocou uma pessoa da equipe para adotar ele. Eu acredito 100%. Tá adotado. Um tá adotado pela Silvia, o outro tá adotado pelo André, o outro tá, tipo, adotado. Aí, tipo, tá um anjo. É, mas é isso. A pessoa vai pedir e ela vai pedir o que ela sabe receber, gente. Se eu quisesse a atenção de você lá no NP, como foi na época que eu fiz negócios de palestra, eu era a pessoa que fazia o quê? Fazia todas as lições, entrava em todos os webinars, mandava em primeiro todas as atividades, porque é o jeito que eu sei pedir carícia. Eu não sei pedir de outra forma, então eu vou pedir da forma que eu sei. Agora, se alguém chegasse pra mim, por exemplo, e ao invés de falasse pra mim, nossa, que bom, você é uma ótima aluna, falasse pra mim, nossa, adoro o seu jeito nos vídeos, eu ia até ficar, nossa, sério? Porque eu nem saberia receber essa carícia, né? O Thiago, tá chovendo carência no NP, tô aprendendo a lidar com isso. É, Thiago. É verdade, é assim mesmo. E nas mentorias a mesma coisa. A Gabi que tá com os diamantes lá, ainda mais porque o pessoal tá mexendo em feridas abertas, né? Ficam mais sensíveis, ficam mais suscetíveis, né? Mais frágeis, tudo. Então, a qualquer momento ali, ele vai ser agressivo com você, quando na verdade ele queria estar sendo agressivo com o pai dele, né? Mas porque ele lembrou da história. E aí a gente tem que ter essa consciência para saber lidar com os alunos. A gente viu muito isso no Superstar, né? As pessoas foram mexer nas coisas, né, no interior delas e surtaram ali, ficaram realmente mal, não sabiam lidar. E qual é a primeira coisa que elas fazem? Elas vão partir para carícia negativa, né? Ô, Mai, quando é igual carícia negativa em grupo, né? Igual aconteceu com a Vera. Teve muita gente pedindo carícia através do outro, né? A gente viu isso no Superstar. Eu te persuadindo para você solicitar, né? Tipo, eu não falei, mas fiz você falar. Porque a pessoa nem sabe falar, né? A gente sabe especificamente do caso, né? O aluno. E tá na cara que aquele aluno, ele não sabe pedir nenhum tipo de carícia. Por isso que o Roberto fala que ele é tão rígido. Ele não consegue pedir nenhuma. Você vê que ele não pede nem positiva, nem negativa, nem condicional, nem incondicional. Ele é uma pessoa parada, né? Ele é uma pessoa rígida. E aí, ele vai pedir pro outro para o outro pedir o que ele precisava pedir, porque ele nem consegue. Ele não conseguiu nem ficar no presencial. Mas depois que a gente deu a carícia para ele positiva, ele não aguentou nem a positiva, né? Não aguenta. Você viu que o Roberto com ele, o Roberto chama de paradoxal, que é quando você dá uma carícia para a pessoa que ela não está esperando e que era a carícia que ela precisava. Então, por exemplo, um aluno como ele, que estava destruindo o grupo, destruindo o mentor, destruindo o método, destruindo tudo, aí você pega e fala para ele, meu, que bom que
que você fez essa crítica. É muito bom pra gente melhorar. É muito legal que você tenha exposto isso tudo. E eu acho que foi uma parceria muito legal da sua parte. A pessoa nem sabe lidar com aquilo, porque o que ele queria era que o Roberto batesse boca com ele. Aí ele nem aguentou, né? Ele saiu do presencial. E aí, ele foi um caso específico que o Roberto pediu pra gente não mexer, porque era uma pessoa com tendência, né, a ter realmente um surto. Então, o Roberto falou, não mexe. Se fosse uma pessoa que poderia mexer, aí a gente poderia ter mandado, às vezes, para uma terapia, para a pessoa trabalhar isso e tal. Só que o Roberto falou, a gente não vai conseguir curar ele, assim, em grupo. Ele não quer essa transformação, então era melhor não mexer nele. Por isso que a gente deixou, a gente não mexeu realmente, né? Deixamos ele ali no canto dele. Não, a gente não foi pegar ali pesado para ele não surtar, né? Até porque tem gente que estava no ano passado, viu que quando o Roberto decide pegar pesado e o aluno surta, isso é muito perigoso para nós também, né? Porque se a pessoa pega e vai embora, até porque são adultos, a gente não pode prender na árvore como antigamente, né? Então, como a gente não pode prender na árvore, o Gervásio quer prender na árvore, mas a gente não pode. Então, o aluno pega o carro dele e vai embora, a gente abriu uma ferida que a gente não vai curar e a responsabilidade é nossa. O Medeiros não. Porque ele amarra a gente na árvore. Medeiros não sabia disso, não. Então. Medeiros, você eu deixo amarrar na árvore. Você eu vou amarrar na árvore no próximo up. O que acontece sem em contar piedade fica em piedade, né, gente? O que acontece amarrado lá na árvore. Se você me amarrar na árvore, pela primeira vez você vai ver uma árvore andar, porque eu vou mudar ela. Nossa, é muito, né? É muito. Sem contar que ali no Superstar eles não estavam num processo profundo igual o Up, né, mano? Não, mas foi esse também um dos problemas, né? A gente entrou no processo, no meio de um processo, pessoas profissionais ali, a gente colocou só seu traço. Tipo, porra, meu traço, fudeu. O que eu faço com isso, né? Meu traço de preguiçosa, tá? E agora? O Marcelo falou, chama o G para falar sobre traços aqui segunda-feira que vem. O seja apressado, seja esforçado, tal, são os scripts, eles são os compulsores, tá? O traço é aquela coisa que o Roberto às vezes fala, preguiçoso, egoísta, foda-se, sedutora, esses são os traços. E aí a gente não fala os traços, porque se a gente falar o traço, a pessoa tem que descarregar. Então é por isso que eu não vou dizer para vocês que vocês vão ter o traço, porque a gente não vai falar o traço, tá? Porque se a gente falar o traço, eu vou ter que ligar o webinar, mandar um saco e um porrete para cada um de vocês e ver vocês batendo no porrete, não no saco. A Carol, por favor. Porque o Roberto fala, né, a regra, se eu te der o traço, tem que descarregar, tem que bater. E aí, nesse momento que estamos na quarentena, não vou poder. Mas os compulsores do script, a gente vai falar. Eu posso convidar o G, acho que ele vai amar falar. Só que aí eu vou deixar script mais pro final. É que eu acho que você não estava no começo quando eu falei para as meninas. Que eu tô fazendo, tô dando os conteúdos para vocês exatamente como é na análise transacional. Então, tem estados de ego, depois tem carícias, aí depois eu acho que vai vir estruturação de tempo, eu não tenho certeza. Então, eu vou dar certinho para vocês. Script é o último. E aí eu chamo o Gervásio para ele dar para vocês, porque a aula do Gervásio sobre os compulsores é tipo assim, incrível. Então, eu chamo ele para dar para vocês e aí até para falar qual que é o de vocês e tal. O Thiago, Marina, hein? Mariana, porra. Estou colocando em prática o que combinamos no webinar anterior. Tem gente ficando com cara de pasmo por aqui. É isso que eu quero. Viu, Thiago? Ele saiu, mas ele vê depois. Agora o Marcelo falou, era sobre os compulsores mesmo, confundi com os traços. Então, aí tem as injunções e os compulsores. Aí a gente trabalha esses dois. O Ricardo, o G já me disse tudo sobre mim. Que bom, né, Ricardo? O Roberto também me disse o meu, foi um tapa na cara, mas fazer o quê, né? A gente tem que lidar com os nossos traços. Não, engraçado quando fala, você fica assim, nossa, eu nunca percebi que eu era assim, né? Nossa. Aí você começa a ver suas atitudes, aí depois de um tempo você tá fazendo alguma coisa,
Aí você fala, meu Deus, olha o meu traço aqui aparecendo. E é fogo, o traço tá ali, né? Por isso tem que descarregar mesmo. Até porque um traço, né, é o dominó para vários outros. Porque é uma máscara social, uma máscara oculta, uma máscara profunda, né? E a gente tem que ir derrubando cada uma delas. Gente, mais alguma pergunta? Senão eu vou finalizar, né? 1h30 já de webinar. É que tá tão bom. Eu amo também. Semana que vem tem mais. Eu tô achando que daqui a pouco vai ter mais gente fazendo faculdade de psicologia por aqui, por esse IG. Ai, meu Deus do céu. Não vai ser eu, viu? Vou te falar, porque eu ainda tenho um trauma da minha. Então eu precisaria primeiro descarregar. Eu preciso descarregar o trauma da minha para poder pensar em uma outra. Porque, sério. Mas olha, eu vejo mais gente por aí fazendo faculdade de psicologia. Confesso que eu pensei já umas 2 vezes, inclusive ano passado eu pensei, né? Quando começou esse monte de farofa, eu falei, meu Deus, não entendo nada disso. Mas aí depois fiquei pensando assim, cara, 4 anos, né? Eu sei que um dia passa. 5. Né? 5. 5 anos. Então, gente, eu fiz farmácia 5 anos, sério, eu não tô pronta. Eu ainda tenho trauma, sério. Esses dias eu tava estudando e aí eu... Onde que foi? Foi no curso de hipnose. No curso de hipnose, falaram que ia ter uma prova. Sério, surtei. Porque me veio a sensação da faculdade. Aí eu chegava em casa todo dia 10 da noite, tipo 11 da noite, ficava estudando até 2, 3 da manhã, desesperada porque tinha prova e eu não estava estudando a quantidade de horas, porque na faculdade eu tinha lance de horas de estudo, sabe? Então isso me trouxe um trauma da faculdade que eu tive que trabalhar muito no curso de hipnose, porque para mim foi muito difícil. Eu hoje não estou preparada para ingressar num curso. Gente, acho que é isso. É que esse assunto é muito encantador, né? Não é maravilhoso? Eu falei para o Roberto que eu queria fazer o curso completo de análise transacional, né? Eu fiz o 101. São 5 anos também o de análise transacional. Então, não. O 101 é 1 ano. Assim, em 3 dias você faz. Aí o 202, que são 3 anos, acho que a Carol fez 2 anos, né, Cá? Não tô te ouvindo. O meu foram 2 anos, aulas mensais. No meu caso, eram 3 dias de aula por mês. Esse é o 202, né? É. E aí o 303, o Gervásio falou, que daí é você aprendendo a explicar a análise transacional. Podendo aplicar em outra pessoa. Não, para você já pode. No 101 também, eu acho. No 202, você já pode ser analista transacional desde que você cumpra um monte de carga horária. Por exemplo, eu não posso. Eu não fiz para ser analista transacional. Agora, o 303, além disso, você pode ensinar. Então, formar analistas, dá o 101 e 202. Tá? Isso. Aí, eu fiz o 101, né? Eu não fiz 202, muito menos 303. O Roberto falou que acha que eu não tenho 202, que tem coisa na análise transacional que ficou muito velha. Então, o Roberto acha que só o 101 já é a base para a gente conseguir compreender as metodologias do Instituto. Então, se vocês perceberem, eu quero dar essas aulas para vocês justamente porque vocês estão vendo que a nossa base no Instituto, ela é total de análise transacional. Sim. Né? Tem muita... Por exemplo, a gente pega o Roberto no UP, a metodologia é dor, consciência, dor, transformação. E dentro disso, atua a análise transacional. Mas a gente tem a nossa própria metodologia, né? Então, é isso que o Roberto fala. Se você tem o 101 bem feitinho, você já consegue entender todas as metodologias do Instituto. Né? Inclusive, o Roberto, hoje em dia, ele tá mandando eu estudar livros e autores que são contra a análise transacional. Olha. Porque ele fala que se eu ler sobre as pessoas que são contra a análise transacional, eu vou aprender ainda mais sobre a análise transacional. Então, é um pouco disso. Então, eu acho que só de vocês, por exemplo, já entenderam estados de ego, carícias, e a gente for fazendo cada semana a aula, vocês vão ver que vocês vão ficar, assim, entendendo tudo, sabe? Conseguindo olhar o todo, assim. Eu tentei já fazer o 101 pra gente, eu falei pra vocês, né, no webinar passado,
com as terapeutas lá do Roberto, mas elas realmente não quiseram mais, né? A gente fez uma vez, depois nunca mais elas quiseram, então a gente vai ter que ser em um webinar. E agora na quarentena é só o webinar que tem mesmo, né? Então vamos aproveitar. E tem uma coisa interessante também, com o tempo a gente vai percebendo que as personalidades se repetem, né? Por exemplo, vamos supor, você falou da Mara, toda turma tem uma Mara. Sim. Toda turma tem um fulano. Toda a gente vai percebendo que as personalidades se repetem, né, Ricardinho? É muito interessante. É verdade. Nossa, por isso você vai aprendendo a lidar bem com elas, né? Porque você já sabe. Você já sabe, né? É muito interessante. É isso, Mar. Bom, gente, é isso, tá? Vou pedir para vocês, igual na semana passada, eu acho que deu super certo. Acho que bastante gente assistiu o webinar depois. Então, posta lá no grupo sobre o webinar. Quando tiver o replay e carregar, posta lá. Fala pro pessoal o que vocês acharam, para eles poderem assistir depois. E claro que eu quero, né, a minha carícia negativa condicional. Então, se tem alguma coisa que poderia melhorar, se foi rápido, se foi devagar, qualquer coisa do tipo, vou adorar que vocês me falem, porque eu tô amando dar essas aulas para vocês, eu sou apaixonada por esses temas, gosto muito, muito mesmo, tô estudando muito. Então, se tiver qualquer coisa que eu possa melhorar, eu vou adorar, porque eu realmente vou querer melhorar para cada vez estar mais expert em qualquer assunto da análise, tá bom? Bom, beijos em todos. Estamos a semana. Qualquer coisa, estou por aqui, tá bom? Eu vou botar a foto que eu printei lá no grupo, para todo mundo poder postar. Ai, tá Legal. bom. Beijão, gente. É nóis, trainers. Beijo, gente. Ricardinho amanhã vai dar aula na imersão das meninas. Ai, que legal. Amanhã tem 2 aulas importantíssimas. E à tarde para nós. Se eu tô na área, aí sim. Tchau, gente. Beijo. Tchau.